Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso dia 10 de janeiro e começando com o seguinte tema: se você quer ser estável. E ele coloca mais uma citação do Epicteto que é a seguinte: a essência do bem é um certo tipo de escolha racional, assim como a essência do mal também o é. E quanto às coisas externas, elas são apenas a matéria-prima para a nossa escolha racional, que encontra o próprio bem ou o próprio mal trabalhando com elas. Como ela encontrará o bem? Não se maravilhando com o que é material. Pois se os julgamentos sobre o que é material forem corretos, isso se torna nossas escolhas boas. Mas se esses julgamentos forem distorcidos, nossas escolhas se tornam más. Os estoicos buscam a constância, a estabilidade e a tranquilidade, traços a que a maioria de nós aspira, mas que experimentamos apenas de maneira fugaz. Como eles alcançam essa meta fugídia? Como podemos incorporar a eustateia, a palavra que Arriano usou para descrever esse ensinamento de Epicteto? Bem, não é uma questão de sorte. Não é eliminando influências externas ou se refugiando no silêncio e na solidão. É, na verdade, uma questão de filtrar o mundo externo, calibrando-o pelo nosso julgamento. E isso é o que nossa razão pode fazer: tomar a natureza deformada, confusa e assoberbante dos acontecimentos externos e torná-los ordenados. Contudo, se nossos julgamentos são deformados porque não usamos a razão, então tudo que se segue será deformado, e perderemos nossa capacidade de nos manter firmes no caos e na agitação da vida. Se você quer ser equilibrado e obter clareza, ter um julgamento apropriado é o melhor caminho. E no vídeo de hoje nós vamos complementar perfeitamente o vídeo anterior, no qual falamos sobre a aletheia e a doxa, o pensamento rápido, devagar e tudo mais. Imagine o seguinte: várias pessoas vão vir até nós e terá um número 6 escrito no chão, que eu escrevi com a intenção de ser um 6. Só que cada tipo de pessoa, ela vai analisar o problema diante de uma perspectiva, ou seja, é um perspectivismo. Terão pessoas que vão olhar esse 6 de cima e parecerá um 9, e terão pessoas que vão olhar de baixo e parecerá um 6. E cada um vai ter a sua opinião sobre aquilo, cada um terá o seu julgamento sobre aquilo. Ou seja, é o mesmo número, é o número 6 que eu escrevi com a intenção de ser um 6, só que cada um adequa de acordo com o seu julgamento, de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua visão. É isso que os estoicos nos colocam quando ele diz que nós não controlamos as coisas que estão do lado de fora, mas sim como nós julgamos essas coisas. Porque quando você olha um pedaço de pão, ele é só um pedaço de pão. Só que esse pedaço de pão, para um morador de rua que não come há dias, é algo muito valioso. E esse mesmo pedaço de pão, para um presidente da República, ele não tem valor algum, porque isso é o que ele mais tem no seu dia a dia, não lhe falta alimento. Ou seja, é o mesmo pedaço de pão, só que com dois julgamentos diferentes. E qual é a grande lição que os estoicos querem nos passar? Que nosso julgamento ele pode ser treinado para facilitar a nossa vida, que a forma como nós recebemos o mundo nada mais é do que a forma como nós os enxergamos também. E se você enxerga o mundo da forma A ou da forma B, só é uma questão de treino para você facilitar isso e colocar o mundo de uma forma muito mais leve para ti. Se você olha a vida sempre pelo mesmo problema, talvez a sua perspectiva deve ser treinada para olhar a solução. Se você olha sempre para as coisas ruins, você pode mudar os seus julgamentos para as coisas boas. Se você sempre olha para as coisas óbvias, talvez você pode mudar o seu julgamento para as coisas não óbvias. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine uma pessoa que, é claro, isso daqui é só uma hipótese, não é algo real para o ser humano, que perdeu alguém muito querido, está numa situação de luto. O julgamento comum que nós temos é o choro, é a tristeza, é a saudade, é isso, é aquilo, e isso é normal, faz parte das emoções do ser humano. Nunca que eu vou querer demonizar isso. Só que quando você treina o seu julgamento para um outro lado, você pode enxergar aquela situação de morte e de luto como algo para valorizar a vida, para se lembrar do legado que a pessoa deixou, para se lembrar do que ela fez. Como, por exemplo, na África, uma das grandes culturas dos africanos é comemorar quando alguém morre, é fazer festa durante uma semana com o cadáver ali no meio da festa, porque eles não estão comemorando o fato da pessoa ter morrido, mas sim a vida que ela viveu. É um julgamento completamente diferente do que nós vivemos aqui na América, por exemplo. Só que isso é a mesma morte, isso é a mesma questão do luto, é a mesma questão da perda. Só que ainda assim é um julgamento totalmente diferente.
O ser humano ele pode treinar a forma como ele enxerga o mundo. E isso só depende da sua razão. Isso só depende da forma como você enxerga as coisas, da perspectiva que você coloca sobre isso. Então lembre-se de tudo isso que nós estamos falando aqui. Você pode enxergar a vida como um problema ou como uma solução, porque aquele objeto que você está enxergando, ele não vai se alterar. Isso não está no seu controle. Só como a forma como você enxerga esse objeto, isso sim está no seu domínio. Então, pessoal, basicamente é isso. Coloca aqui embaixo o que você entendeu do nosso dia de hoje. Muito obrigado e até a próxima.